Salve, salve galera, bora para mais um conteúdo aqui no canal para a gente falar desse Wolverhampton, hein? O Wolverhampton, que é o time mais brasileiro da Premier League, tem sofrido demais. O Wolverhampton não consegue vencer na competição e vem encarando muitos problemas nessa temporada da Premier League. Todos achavam que o Wolverhampton ia dar um passinho para frente, é claro. Teve algumas mudanças no elenco para essa temporada, mas também foi ao mercado e trouxe jogadores interessantes. E o Michael O'Neill não tem encarado ali um bom início de temporada. Na verdade, o Wolverhampton não vence e só tem apenas um ponto após 7 rodadas disputadas na Premier League. Isso só iguala a pior marca do Wolverhampton em inícios de Premier League em sua história. Lembrando que o Wolverhampton teve os mesmos um pontinho marcado na temporada 2003-2004 e naquela ocasião não conseguiu evitar o rebaixamento. E agora, com esse início bastante ruim, o Wolverhampton encara com a dura realidade. Lutar para não cair, mesmo com o elenco de brasileiros, 4 brasileiros. Pedro Lima, Matheus Cunha, João Gomes e o André. João Gomes, ex-Flamengo, o André, ex-Fluminense, o André, inclusive, chegando nessa temporada. E sem falar que ele foi eleito o jogador do mês do Wolverhampton, tendo um ótimo rating ali de passes, de desarmes, ajudando o Wolverhampton, mas o time do Wolves não consegue fazer com que nos jogos some pontos. E é claro que goleadas importantes sofridas nessas primeiras rodadas têm deixado o time com a moral muito baixa. Lembrando do 6-2 contra o Chelsea, agora tomou um 5-3 do Brentford, que nem é um time ali para brigar pela parte superior da tabela, um time que vai brigar ali na parte inferior da tabela para se manter na elite, e mesmo assim o Wolves não consegue reagir. E o pior é que a sequência não é boa. Vai encarar o City após a data FIFA, o City que é o segundo colocado da Premier League. O Michael O'Neill, claro, pressionado por resultados importantes, precisa vencer para manter o emprego. O treinador que assumiu na temporada passada após o Lopetegui abandonar o projeto do Wolves, e ele acabou assumindo o comando do Wolverhampton e fez o time fazer uma campanha digna na Premier League, mantendo o time na elite, mas com um bom futebol e tendo o Matheus Cunha como um grande artilheiro da equipe. Só que naquela temporada, o Wolverhampton tinha dois jogadores importantes, né? Um no ataque e um na defesa. O zagueiro Kilman, inglês, que foi vendido para o West Ham, contrato caro, venda cara, e também o Pedro Neto, português, o ponta esquerda Pedro Neto, que foi vendido para o Chelsea que contratou o Pedro Neto na reta final da última janela de transferências. Dois jogadores importantíssimos que o time do Wolverhampton não conseguiu repor à altura, apesar do Gonçalo Guedes, português, ter voltado para o Wolverhampton para essa temporada, depois de uma temporadinha ali emprestado ao Valência da Espanha. Mesmo assim, é um elenco até interessante, com o Larsen no ataque, tem o Hwang coreano, tem o Leminar, jogador muito importante também, a experiência de um jogador de 31 anos, jogador gabonês, e sem falar dos brasileiros. João Gomes tem feito uma boa temporada. O que acontece é que o Wolves não consegue vencer, e os números não são bons, né? São 9 gols para o Wolves após 7 rodadas. Só que é a pior defesa da Premier League. Tomou já 21 gols, né? É o pior ataque do campeonato e é o time que está ali atolado na lanterna junto com o Southampton e também com o Crystal Palace. O Crystal Palace que também fez um ótimo trabalho com o Oliver Glasner na temporada passada, ele que assumiu o time no meio da temporada passada na vaga do Roy Hodgson e também não tem encarado ali muitas facilidades. Muito pelo contrário, é um time que também não vence, mas tem 3 pontinhos no campeonato. O Wolves sofre muito com isso. É um time que tem peças interessantes, os brasileiros que deveriam ser ali a virada de chave do time, que eram para ajudar, têm ajudado, mas não tem sido o suficiente. E é claro que o time vai colecionando derrotas, resultados negativos e a tendência é que o Wolverhampton realmente brigue para não cair. O que acontece é que Pedro Lima, lateral jovem, 18 anos, que
visto como uma grande promessa, o Matheus Cunha, que já está há um bom tempo no Wolverhampton, conhece o clube, o João Gomes, que chegou na temporada passada junto com o Flamengo, né? A contratação do Wolves junto ao Flamengo se consolidou no time, o André agora, e mesmo assim o time não consegue traduzir em campo com muitas falhas defensivas e ao mesmo tempo essa situação de que como que o Wolves vai se ajustar para temporada. São 7 rodadas, ainda é muito cedo, mas pelo prognóstico que a gente tem observado, os resultados que o Wolves tem obtido nos últimos jogos, só empatando com o Nottingham Forest, é complicado a gente traçar alguma coisa do Wolves, mas no elenco no papel não traduz um elenco que deveria estar ali na zona de rebaixamento, poderia estar ali no meio da tabela ou até mesmo brigando até por uma vaga mais interessante ali, numa nona colocação, porque o time no papel não é um time ruim, apesar da perda do Pedro Neto e também do Kilman. No entanto, pessoal, a gente sabe que no futebol também tudo é uma questão de encaixe, né? O Michael O'Neill tem, claro, enfrentado fortes problemas com o Wolves, o time tem sido muito interessante, por exemplo, contra o Liverpool, fez um jogo interessante, vendeu caro a derrota por 2-1 dentro de casa, com o White Nouri, um lateral argelino muito bom, mas também não conseguindo só ele ajudar ali, e ele não é o cara que faz gol, né? Mas o Wolverhampton fez jogos muito parelhos com equipes como o Aston Villa, que perdeu por 2-1, com o Brighton, que perdeu por 3-2, né? Contra o Brentford, que foi um 5-3, mas mostrou ser um time bastante reativo. Contra o Newcastle, fora de casa, também uma derrota por 2-1, e é claro que veio as derrotas mais pesadas, né? Apesar do Wolves ter vencido o Burnley por 2-0, é a única vitória do Wolves na temporada, vitória na Copa da Liga Inglesa, mas é muito pouco para o time que está cheio de brasileiros. E é claro que esses brasileiros também acabam ganhando certo tipo de destaque. A gente não sabe o que vai acontecer com o futuro do Wolves. Para mim, se torna um time que vai realmente brigar para não cair, mas quem vai ter ali oportunidade para ter espaço e crescer na Europa em termos de oportunidade em outros clubes são os brasileiros, né? O caso do André, o caso do Matheus Cunha, o caso também do João Gomes, que poderiam jogar em qualquer outro time da Premier League numa próxima temporada, caso o rebaixamento do Wolverhampton acabe ali se consumando. Mas é muito pouco para o time do Wolves, que é claro, tem um técnico muito jovem, um elenco também que é bastante jovem, mas que ao mesmo tempo tem tudo para sair desse buraco, mas precisa realmente ter ali um pouco a cabeça no lugar para fazer os jogos acontecerem. E é claro, jogar com o City na próxima rodada é muito difícil, né, pessoal? Lembrando que o Wolverhampton joga com o City no próximo dia 20 de outubro, às 10 da manhã. O jogo é em casa, mas vencer o City não é fácil. O City está invicto no campeonato e é claro que bater o time de Pep Guardiola, apesar dos desfalques, é extremamente difícil. Mas é isso, pessoal. Mesmo com os brasileiros, vamos ver se o Wolverhampton consegue se safar. E eu queria saber de você. Você acredita na retomada do Wolves com os brasileiros por lá? Deixa aqui nos comentários e, é claro, vamos participar aqui, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, tá certo? Volto em breve com mais vídeos aqui no canal para a gente resenhar bastante sobre a Premier League. Voltamos em breve, hein? Tchau, tchau!